Olá, gente boa! Estamos com mais um ponto de encontro. Desta feita, com dois grandes amigos meus, companheiros de muitas histórias e cúmplices em algumas posições na história do Rio Grande do Norte. No futebol, na política, na música, porque vivemos todos numa mesma geração. E essa geração se pertenceu numa época boa, quase igual a esta que nós vivemos hoje. O mundo, no meu ponto de vista, melhorou, não piorou, embora a gente tenha ficado mais experiente, mais velho, mais maduro. Estamos aqui com Carlos Castim, que é compositor, procurador, foi secretário de Estado de Segurança Pública, procurador-geral do município, estudou no Marista, formado em Direito, um bom advogado, e vai discutir aqui hoje, conversar, bater papo sobre música e sobre futebol. Eu acho que a música vai predominar mais, porque quando a gente começou as preliminares aqui no estúdio, a música envolveu a mente e o coração de todos que estavam aqui conosco, que estão aqui conosco. E o outro é José Dias Júnior, meu amigo de infância. Conheci Zé Dias ainda no Jardim de Infância, no Colégio das Neves, com a nossa querida e saudosa irmã Josefa. Eu acho que deve ter sido também a primeira professora dele. E aí construímos uma vida praticamente juntos. Ele trabalhou comigo na Câmara, fez política durante muito tempo, e o destino da vida colocou a gente em caminhos não diferentes, mas caminhos que cada um procurou. Zé Dias dedicou-se exclusivamente à música, né? Trabalha como produtor cultural, é um dos melhores produtores do Rio Grande do Norte e do Brasil, entende de música como ninguém, como vocês vão ver aqui nessa conversa que a gente vai ter. Eu vou começar aqui o seguinte: Carlos Santa Rosa trouxe um disco aqui de um conjunto que muita gente da nossa idade, ou mais velho, conhece, não sei os mais jovens. Um disco chamado Lágrimas Azuis, do Impacto 5. Está aqui. Etelvino, esse está aqui. Etelvino, esse que está aqui. Tocou em muitas campanhas políticas também. Eu acho que para a sociedade ele ficou conhecido até mais, com a sociedade como um todo, pela participação nas campanhas políticas de Geraldo Melo, que foi um show que ele tocava. Depois de Garibaldi, de Aloysio, de Henrique, de todo mundo. Etelvino virou um símbolo, assim, político, no ponto de vista musical. Mas é um grande talento. O Impacto 5 fazia sucesso no ABC. ABC, clube de classe média ali em Petrópolis, e a gente ia para lá. Eram as primeiras paqueras, namoro. E o Impacto 5 dando show, com Joca brilhando na guitarra, com um negócio sensacional. Eu não sei nem onde está Joca hoje, nem Etelvino. Etelvino deve estar para o Natal, e aqui nesse bate-papo a gente vai saber. E trouxe outras músicas da música universitária, de festival, e trouxe um disco que ele fez, o Carlos Castim, esse disco aqui. Ele promoveu com o Zé Dias, eles lançaram esse disco aqui, e foi um disco com envolvimento totalmente pessoal, não só pelo talento, pela construção da poesia, pela elaboração da música, mas também de amor ao trabalho que tem. E esse trabalho, uma das queixas aqui, a gente vai conversar, é que essas músicas maravilhosas do Rio Grande do Norte, historicamente, de compositores como Carlos Santa Rosa Castim e outros, eles não tocavam em música ou não tocam nos rádios ainda. A gente vai começar por aí. Castim, você trouxe esse disco aqui do Impacto 5, disco ainda antigo. O Impacto 5, hoje, naqueles moldes em que ele tocava na ABC, tocava em campanhas políticas, tocava pelo interior do Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, sobreviveria na realidade atual? Bom dia, Valber. Bom dia, meu querido amigo Zé Dias. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande. Eu agradeço a sua gentileza em me convidar para a gente conversar um pouco sobre música, sobre futebol, né, amenidades, porque nos dias tão conturbados de hoje, é sempre bom a gente relaxar um pouco e falar sobre coisas que marcaram a nossa vida. Verdade. E uma das coisas que me marcaram muito, né, foi o nosso tempo de Marista. E Valber foi um grande atleta de handebol, assim como Zé Dias, que foi o maior goleiro que eu já vi jogar no Marista, handebol,
né? Um conhecedor profundo de handebol. E depois participei com você também, tive a oportunidade de participar do movimento estudantil na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu aprendi muito, né? E você seguiu a carreira política, eu segui a carreira pública, que também não deixa, a política não deixa de ser pública. E você foi até candidato também a vereador, não foi? Foi, mas aí foi depois, muito depois, né, Muito Carlos? depois, exato. Mas uma situação assim atípica, num momento atípico, né, que era um momento de pandemia, né? Mas fica o aprendizado. E de fato, Valber, eu não tenho dúvida em dizer que hoje o Impacto 5 ele teria realmente um lugar tranquilo, tá certo, na atual música popular brasileira. Eu não tenho dúvida nenhuma que teria. Porque diante da qualidade atual, né, de música que hoje a gente vivencia, o Impacto 5 foi uma banda que se projetou, uma banda visionária, uma banda que acalentou os nossos sonhos juvenis, né? Na época, você disse bem, nós íamos para as domingueiras à noite no ABC, e a gente ia, eu particularmente, né, e a minha formação musical, eu tenho muito do Impacto 5, porque tá ouvindo é meu primo, né? É primo segundo. A mãe dele era irmã da minha avó, né? E eu passei a ter um convívio muito próximo com o Impacto 5. Inclusive, eu tenho uma história muito interessante e engraçada, porque atualmente eu recebi uma foto antiga, né, de um festival que aconteceu no Marista, que nós organizamos, está aqui. Ué, só tá aqui assim, ó. Olha aqui, a foto é essa aqui, ó. Essa foto aí... Quem é que tá aqui nessa foto? Joca, que era o guitarrista do Impacto 5. Eu estou ao lado de Joca. Aí, no violão, com esse boné aí, é Peti das Virgens. Nosso velho Peti. Vou chamar a Peti aqui Peti para falar dos festivais. E tem uma história muito engraçada aqui que eu vou contar. Peti das Virgens, tem Délio Miranda, Heleno Sá, Pereirinha, que era irmão de Heleno. Peti publicou essa foto no Facebook, eu acho, não foi? Eu acho que foi. Eu sei que eu tenho essa foto. Irmão de Délio. Pereira, irmão de Délio, exato. Pereira, e tem aqui Ricardo Bezerra. Ricardo Bezerra. Também, e Sérgio Ximenes. Eu vi essa. Nós éramos do Grêmio. E essa organização, essa foto é uma foto de 74. E nós organizamos esse festival de música, que foi o primeiro festival de música do Marista, né, naquela época. E eu me lembro que com o Peti nós fizemos, Valber, o primeiro show da minha vida no Teatro Alberto Maranhão. Zé, pela primeira vez eu vi aquele teatro lotado. E quem cantava? E quem era o como coro? eu era absolutamente, nós éramos, né, tanto eu quanto o Peti, nós temos até hoje isso gravado, esse show gravado. Esse show foi um show épico, porque quando eu vi pela primeira vez, o Impacto 5, inclusive, estava dando suporte nos arranjos às músicas que nós havíamos montado para esse show. Só que até o Vino, nesse dia, não chegou no horário marcado. Ele só foi chegar em cima, já no final da tarde, só para montar, só deu tempo de montar o som. E nós não passamos som, não passamos música. Então, eu fiquei extremamente nervoso. E como o cenário... E o teatro estava cheio, cara? Lotado. Pode perguntar quem... Você era o cantor, você que cantava? Em 1981 eu cantava, Peti cantava. Nós trouxemos como uma revelação, uma cantora que depois também teve sua projeção na música no cenário nacional, que foi Ana Fernandes, irmã de Abdon Fernandes, né? E também, nesse show, se apresentou Carlinhos Moreno. Carlinhos Moreno. E o nome Carlinhos Moreno saiu nesse show. Porque quando Peti foi apresentar Carlinhos Moreno, a gente não sabia, era Carlinhos o quê? Carlinhos da Silva,
Aí Peti, Carlinhos da Silva, Carlinhos Violeiro, Carlinhos Moreno, Carlinhos, e ficou, e pegou Carlinhos Moreno. Mas o bom disso é que eu tomei, o cenário era de um boteco, e a gente tinha colocado as Morim Mirins no cenário, e eu nervoso, né? Não havia me alimentado durante o dia, não havia almoçado, porque eu estava esperando Etelvino com Impacto 5 e me deu um bolo. E resultado, eu terminei bebendo além da conta. Eu me lembro como começou e não como terminou o show. Ficou no grau. No grau. Eu sei que eu fiz até discurso e foi um show absolutamente descontraído. No dia seguinte, eu fiquei com aquela ressaca moral tremenda, né? Moral, era mais moral do que física. E disse que não ia mais para o segundo dia, porque eram 2 dias de show. Era 14 e 15 de dezembro de 1981. E aí eu me mandei para as bandas de Pirangi. Papai tinha uma casa lá, naquele tempo não tinha celular, então eu fiquei praticamente incomunicável. E tinha decidido não participar do segundo dia. Mas depois a consciência apertou, a consciência bateu mesmo pesado. Aí você perna para quem te quer. E aí eu digo, não, eu não posso fazer isso com o Peti, achando, porque eu não sabia como é que tinha sido a minha performance no dia anterior, né? E é isso que eu decidi voltar e fazer o show com o Peti. Só deu tempo de passar em casa, trocar de roupa, tomar banho e chegar no Teatro Alberto Maranhão. Teatro. Quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que veio ao meu encontro era Leonardo Cavalcante, meu parceiro das músicas de carnaval, e veio me abraçar. Carlinhos, que alegria, eu pensei que você tinha se suicidado. Mas eu jurei que a minha vontade foi de voltar e de ir embora, porque eu digo, com um estímulo desse, né, deve ter sido horrível a minha performance. E nesse segundo dia eu não toquei absolutamente em um pingo da cachaça da Morim Mirim, e foi um senhor show, tanto é que nós tivemos um artigo depois publicado por um crítico musical chamado Odosvaldo Portugal Neivas. Não sei se você se lembra dele. E ele fez um artigo muito interessante na Tribuna do Norte, falando sobre esse show como um marco divisor de águas, porque de fato foi um show que não só mostrou as várias tendências musicais nossas. A gente teve também a participação, a oportunidade de mostrar esses frevos, tocamos esses frevos, né? E aí, então, nessa hora, entra Paulinho, que era um bancário. Paulinho entra no Teatro Alberto Maranhão. Do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, exato. Paulinho bebia muito e ele entrou. Ele saía de controle quando ele bebia. Ele saía de controle, isso aí. Ele entrou no meio do show, mas na hora que a gente começou a tocar frevo. E ele chegou lá só de sunga. Só de sunga. Eu fico imaginando a expressão do nosso saudoso Meira Pires. Que estava presente, nosso Meira. Eu acho que não, porque já era um pouco tarde, né? Mas Meira tinha aquele teatro como se fosse um filho, né? Ele tinha cuidado com aquele teatro, que era uma coisa espetacular. Mas eu me lembro que, na hora, Paulinho entra, só de sunga, e logo depois entra uma dupla de Cosme e Damião atrás de Paulinho. Cosme e Damião, vou te explicar, aqui é um casal de soldados. Cosme e Damião. Tempo eram soldados. E eu sei que Peti, não parou o show, mas Peti saiu do palco, né? Para pedir que os soldados não levassem Paulinho, né? E aí isso está gravado. Paulinho fazia parte do show. Isso está gravado, era como se tivesse falado. E eu digo, agora já antevendo o carnaval, porque isso era o mês de dezembro, né? Chega agora um folião aqui no teatro. Era exatamente Paulinho de sunga. Mas teve episódios hilários, né, nesse show, foi muito engraçado. Mas isso foi 81, né? 1981.
Mas isso revela exatamente esse lado musical que a gente sempre desenvolveu. Eu sempre tive essa inclinação musical, não sou músico, mas me considero compositor. E assim, sempre tive muito próximo do Impacto 5. E o Impacto 5 realmente fez história na música natalense, como também na música no cenário nacional, como a banda Flor de Cactos. Flor de Cactos. Né, que Transformou depois em Flor Flor de Cactos. Exato. Zé, essa retrospectiva que Santa Rosa fez aqui, inclusive com a participação dele no Teatro Alberto Maranhão, em 81, essas composições já estavam quase todas feitas. Você que é um grande estudioso da música popular brasileira e especificamente do Rio Grande do Norte, das suas origens, o significado desses frevos que Carlos Santa Rosa participou, fez, compôs para a nossa história. Bom dia aos ouvintes. Primeiro vou fazer 3 registros aqui. A humilhação que Carlos Santa Rosa me fez trazendo essa ruma de disco importante, que é importante para a gente que conhece música. Mas para o grande público, infelizmente, isso serve como relíquias. São relíquias. Eu tenho alguns desses, mas tem uns aí que, Ave Maria, tá de parabéns você. Você só não vai me humilhar no futebol, ABC e América, que a gente vai brigar. A segunda coisa, o Vob falou do 6,5. Eu queria deixar registrado aqui que, quando eu trabalhava com o Vob, Garibaldi ganhou o governo e ele se elegeu deputado. Naturalmente, eu iria para a Assembleia com ele e acho que seria o chefe de gabinete. Eu passei um mês na Ridinha, veraneando com Julieta, minha esposa à época, tentando encontrar uma fórmula de dizer a Vob que não ia para a Assembleia com ele, porque eu tinha um sonho de fazer o 6,5. Quando foi um dia, eu inventei um almoço lá em casa e Vob foi. Eu cheguei tremendo, rapaz, disse, Vob, rapaz, eu tenho uma vontade de fazer o projeto 6,5. Ele fez, tem meu apoio. Você quer ser o quê na Fundação Zé Augusto? Ele, com um mandato, podia indicar qualquer coisa. Eu disse, não, eu quero fazer só o 6,5. Ele me pegou, foi lá na Fundação, o Odem recebeu, o Odem secretário, ele deputado de Odem. Eu queria ver se você arrumava uma vaga aqui para Zé Dias. Aí o Odem olhou e disse, olha, vontade de chamar Zé Dias eu tenho. Agora, se a gente der um chute na boca dele, pega no saco dele, pega na boca dele... Aí eu não chamei ele, mas já que você vem indicar ele, então o Vob é um dos responsáveis por eu ter ido para o 6,5. E a terceira coisa que eu queria registrar é que o Impacto 5 foi um grande conjunto a nível local. A nível nacional, teve importância na leva de Mirabô, de Terezinha de Jesus, como Flor de Cactos. Né? No último show de Geraldo Azevedo e Chico César, no Teatro Riachuelo, eles cantaram Mão de Seda, Coração. E sobre o que você falou dos festivais, vocês, essa geração da foto, dos discos, fazem parte da segunda grande geração de músicos daqui. Porque a primeira foi Mirabô, Dailô Varela, Carlos Piru, Lola estavam nesse meio. Lola, essa foi a primeira geração. Os caras ganharam o festival aqui em Recife e não ganharam em João Pessoa. Roberto Lima classificou uma música no Festival da Canção Brasileira no Rio de Janeiro. Famosa música, como era a música? O amor brincar de roda de ciranda, ciranda. Linda música. Então vocês fazem parte da segunda e a terceira geração, foi mais a geração que veio com 6,5, com a oportunidade que o 6,5 dele. Pedrinho, Sueldo, Manassés, Leão Neto, Sueldo Soares. Então essa foi a geração de ouro. Então são 3 gerações que deu na música do Rio Grande do Norte. E é bom que se diga aqui, se Vob permitir rapidamente, se você pegar os estados do Brasil, a Bahia deu Ivete, deu Caetano, deu Gil, deu João Gilberto, Alagoas deu Djavan, deu Ernesto, o Rio Grande do Norte deu Zé Ramalho, a Paraíba deu Zé Ramalho, Elba Ramalho, Jacques do Pandeiro. Então a gente vive num abandono que a gente pensa que não fez nada. Eu vou dizer aqui. O Ceará também. O Ceará. Então presta atenção. Em fatos importantes que houveram na música brasileira, importantes, o Rio Grande do Norte sempre esteve presente. Você quer ver o seguinte? Em 1925, Mário de Andrade, procurando buscar uma sonoridade para o Brasil, encontra no Rio Grande do Norte Chico Antônio. Ele chega a afirmar que Chico Antônio valia por 5 Carusos. Caruso era o maior tenor do mundo. Em 1926... Zé, me permita só fazer uma interrupçãozinha,
porque Mário de Andrade, inclusive, ele Esteve aqui, foi para Pedro Ridinha, Velho, Ridinha. e da Ridinha ele escreve uma carta a Oswald de Andrade, É o irmão dele. que era o irmão dele, inclusive falando sobre as delícias do Rio Grande do Norte, em particular da Praia da Ridinha, onde ele inclusive estava se deleitando, escutando modinhas de Alta de Souza e Ferreira de Itajubá. Dois grandes poetas do século XIX, não é? E que, na realidade, essas modinhas fizeram realmente, deram uma projeção, tanto a Alta de Souza quanto a Ferreira de Itajubá, nacional. E ele escreveu sobre isso, né? Exatamente. Olha, uma vez, Renato Braz, que eu tive o prazer de lançar no 6h30, eu fui para São Paulo. Grande cantor. Eu fui para São Paulo e Renato disse, vamos ali no museu. Eu não me lembro o nome do museu, eu não sei onde fica o museu. Quando eu entrei no museu, tinha uma ala dedicada a Chico Antônio. Eu não acreditei. Cerejo depois me disse que existe uma cidade na França que tem uma praça, que tem um monumento em homenagem A Chico Antônio. Quando o Cristal foi gravar o primeiro disco dela, o disco de Coco, que é um disco histórico, a gente foi gravar um clipe em frente à casa de Chico Antônio, em Pedro Velho. Eu queria dizer aos senhores, se o Lobo Mau desse um sopro, a casa caía. De total abandono. Um sopro O desprezo do à Lobo Mau. cultura historicamente pelos governos, pelo poder público no Rio Grande do Aí Norte. vamos lá. E pela iniciativa privada também. Verdade. Chico Antônio, 25. Em 26, sai do Rio Grande do Norte, mandado pelo governador na época, Henrique de Brito, para o Rio de Janeiro. Lá ele conhece Rosa Braguinha, Almirante, que era o Papa do Raio, e um tal de Alvinho. Forma o Bando de Tangarais. Ele era meio louco, saiu do bando, compôs uma música com Noel Rosa e foi com a delegação do Brasil para as Olimpíadas de Los Angeles. Assistindo o cinema falado, ele vem para o Brasil e microfona o violão. Quem está dizendo isso não sou eu, não. É Braguinha, num programa chamado Bar Academia da Rede Manchete, que Henrique de Brito, Potiguar, foi quem inventou o violão elétrico. Agora é engraçado. A Bahia, como tem Armandinho, grandes músicos, diz que a guitarra baiana, a microfonia, não. Quem inventou foi Henrique de Brito aqui. Henrique de Brito. Mas, inclusive, para você ter uma ideia, se você for observar, há o registro de que quem patenteou a invenção do violão elétrico foram dois americanos. Um tal de Beauchamp e outro... Que tem até uma briga, não foi uma disputa, né? Exatamente. Aí, vamos lá. Hoje tem internet, essa coisa que tem horror. Você entra no computador, sai um disco. Rapaz, o único ritmo do Brasil é o choro. O resto tudo veio de fora. O Rio de Janeiro, os caras tocando em 42. Em 42. Saiu uma mulher de Macaíba para cantar choro. Ademilde Fonseca, a maior cantora de choro da história desse país, durante muitos anos. Aí vamos 45, a guerra. Os grupos vocais americanos, latinos surgindo, de Santa Cruz do Inharé sai o trio Iraquitã. Eu estou falando em momentos marcantes da música brasileira. Aí vamos para o principal de todos. Nos anos 50, o que predominava na música brasileira era o samba-canção, que levou a bossa nova. João Gilberto é convidado para fazer um programa com Fernando Faro na TV Cultura. João, muito chato. Hoje eu disse, eu só vou se for Raimundo Olavo, um dos precursores do samba-canção. Da onde é Raimundo Olavo? Barmacharanguape. Isso tem no YouTube. Nasceu na praia. Não sou eu que estou inventando, não. Tem isso, Fernando Faro. Pode olhar no YouTube. Em 50, a Bossa Nova é de 59. Em 52, a primeira gravação de João Gilberto, o Papa da Bossa Nova, é de Anto de Almeida de Macau. Isso. 52 para 59 são 7 anos. Em 55, a primeira vez que se falou em Bossa Nova é uma música chamada Cinema Falado, de Anto de Almeida. Cinema Bossa Nova, quer dizer, que Anto de Almeida cita Bossa Nova. Aí em 55 também, o primeiro... Tem outra música, Real Cinema, mas não tem nada a ver com Bossa Nova. Royal é de Tonheca Dantas, Tonheca Dantas, que é um fenômeno local, não é nacional.
E em 55, isso aí não sou eu que digo, é Chicanísio, no programa de Fernando Faro, o primeiro arranjo de Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, é numa música de Anto de Almeida e Chicanísio. Conversa de sofá. Eu não afirmo isso. Quem afirmou foi Chicanísio. Pode olhar no YouTube. Que na rádio Mairinque Veiga, Anto se sentava ao piano e o jovem Tom Jobim ficava chupando nas harmonias de Anto. Não sou eu que digo. É só você botar no YouTube Chicanísio e Fernando Faro. Então, na bossa nova, no choro, nos grupos vocais, no samba canção, aí vem Elino Julião. Só tem um disco de forró nos anos 60, um disco só. O resto, foi tudo. O rock tomando conta do mundo e Elino Julião lá. Tudo foi o rádio. Elino Julião é produto do rádio. Ele tem um disco só de forró. O resto era compacto, simples e que tocava no rádio. Elino, para sobreviver, foi viver de música brega. Foi cantar música brega. Aí, a última cantora do rádio, Núbia Lafayette, de Carnaubais. A última cantora do rádio. Núbia Lafayette foi sucesso nacional também. Cantora do rádio. A última grande cantora, que é os anos 50, 60, as cantoras eram predominantes. E ela foi a última grande cantora do rádio. Dozinho, do Carnaval de Pernambuco. Nascido no Rio Grande do Norte. Aí vem a Jovem Guarda. Leno, fundamental. Leno e Lilian. Fundamental na Jovem Guarda. E os festivais. Gilson também depois. Aí né? depois Gilson, que fez Casinha Branca, que fez Verdade Chinesa. Era tudo isso que eu queria na vida. É de Gilson, é um potiguar. Então você tem um leque de artistas que fizeram a história, mas a gente não conta essa história. E o Rio Grande do Norte faz questão de não contar. De não contar. Esses discos que Caixinha trouxe, é tudo fundamental. Esse reencontro aqui, rapaz, isso foi no governo de Cortez. Isso aqui tem tudo que você imaginar. Esse canto de um homem só de Mirabô, é uma coisa da linda. Bossa Nova. Mano. Isso. Praça Pio X de Ayrton Ramalho. Agora, o Valber falou numa figura, quando pegou no disco do Impacto 5, Joca Costa. Eu cheguei no Rio de Janeiro com o ex-deputado Nelson Freire para mandar prensar o disco de Nelson. Eu juntei vários artistas e gravamos e fomos para o Rio. Naquela época não existia CD pirata. Tinha que passar no controle de qualidade da Sony Music. Olha, Nelson botou logo para quebrar, fomos logo para a Sony. Eu, em pé, fumava assim, naquela época, em canto fechado, e Nelson fumando igual uma vara verde, tremendo, com medo do cara não aprovar. Aí o cara, com uma maquinazinha bem pequena para ver o controle de qualidade, aí botou o CD, aí olhou para mim e disse, qual é a música que você quer ouvir aqui? Que eu posso ouvir para aprovar o disco. Eu disse, a música 7, Decida-se. Música de Nelson com interpretação de Cida Lobo. Aí ele botou para tocar a música, quando deu os primeiros acordes, ele olhou para mim e disse, de quem é essa guitarra? Eu disse, é de Joca Costa. Ele parou e disse, pode prensar o disco, esse cara não bota a guitarra dele em coisa ruim. Eu nunca me esqueci disso. Nunca me esqueci. Outra vez no Rio de Janeiro... Onde é que está Joca agora? Mora em Natal. Natal, Era professor da Fundação Hélio Galvão. Isso. Mas ele ainda toca assim com alguém? Toca, raramente toca. E quando vai, toca Ele a lota. produz mais, hoje ele está mais produzindo como produtor, mais. Mas entendeu? é uma vida muito reclusa. Valber, eu cheguei numa loja no Rio de Janeiro, de frente ao hipódromo da Gávea, aí entrei na loja, eu era louco pelo um disco de Zé Rodrigues, cantando um rock que o Alerta Sim cantava. Pode botar a sua roupa melhor. Zé Rodrigues. Aí eu soube que tinha lá o disco. Eu entrei, aí me deu esse disco, só tinha um. Aí o cara olhou disse, pelo sotaque você é nordestino. Eu disse, sou. Sou da terra de Joca Costa. Ele parou assim e disse, eu fui o baixista de Zé Ramalho. O meu nome é Chico Julián. E Joca Costa foi o maior guitarrista com quem eu toquei na minha vida. Então, sobre Joca, eu tenho esses depoimentos de um paraibano, abecedista, bom senso tem. Tem paraibano que tem... que tem admiração pela ABC aqui, né? Verdade. Como deve ter também
O ABC é Série C, está em terceiro lugar, é um time Norte Rio forte. Grandense com admiração dos times da Paraíba. Né? É verdade. Antigamente eu ouvia as pessoas se jactarem, se orgulharem de ser Série B. Mas Série C. Não, a Série C lutamos pelo um acesso à Série B. Agora vocês Deve ser falaram... o cataleta, viu, Casquinha? A, B, C. Que é homenagem ao nome. O Walter falou aqui nos anos 60, e para mostrar isso, que a gente está falando de música, que teve música aqui. Olha, gente, eu, ABC, Carlos Castim, América, e Valber Júnior, Alecrim. Eu vou começar pelo mais moderno. Antes da Holanda, em 74, a Laranja Mecânica, quem jogava moderno no Rio Grande do Norte era Vasconcelos do Alecrim. Vasconcelos, grande Quem meia. jogou moderno. Craque, Um dos craque. maiores, um dos maiores. Saiu daqui Magrinho, Aí foi pro Náutico, depois Palmeiras, depois Colômbia, não sei Internacional e o quê, né, Colo-Colo. gostei. Exato. Você que é americano, eu vi o maior centroavante desse país depois, aí melhor do que ele, Ronaldo Fenômeno, Romário, Careca e ele, Pancinha do América. Eu pensava que você ia dizer Icário. Não, Icário Icário é do seu do Alecrim Alecrim. batedor de pé. E eu... Mas vamos aqui Não, entrar no futebol. não, mas deixa eu só fechar. O terceiro é a emoção dos anos 60. Alberinho, em 68, chegando para Grande, jogar foi no maior, ABC. foi maior de tudo. Então nós Foi maior de três tudo. vivemos um futebol e uma música, mas a música não passava dos limites de Natal. E Alberi, Pancinho e Vasconcelos passaram se arrastando. Alberi ganhou uma bola de prata, Vasconcelos jogou no Palmeiras, no lugar da Ademir da Guia, e Pancinha foi o primeiro pra jogador para Portugal. Isso, Pancinha foi exatamente. fazer um teste no Fluminense, um português estava na arquibancada, chegou e levou ele para Portugal. A gente que vê o futebol de hoje, meu amigo, é muito ruim. Até bem pouco tempo, Pancinha mora aqui em Natal Mora aqui. e ainda Eu jogava. sabia que ele morava aqui na Na hora eu mora tava, aqui, eu tava voltou. andando no shopping, quando eu vi Valber, eu fiquei louco. Foi 2 anos só que eu vi ele jogar. Pra mim, marcou pro resto da vida. Zé, me diga uma coisa. Você disse que em uma certa entrevista fez uma pergunta: quem era o segundo maior compositor de frevo? do Não, Rio essa Grande do história é a Norte? seguinte. Eu fazia um projeto no Seaway e gravei um disco com frevos pernambucanos. E vou sortear o Seaway lotado todo dia. Eu digo, eu vou levar uma atração diferente. Aí subi no palco e disse, quem é o segundo maior cantor pernambucano depois de Claudionor Germano, nascido em Jucurutu? Aí o público calado estava, calado ficou. Eu repeti, quem é o segundo maior cantor pernambucano depois de Claudionor Germano, nascido em Jucurutu? Nada. Aí um bebinho tá no meio da plateia e faz, doutor, nascido em Jucurutu e famoso, eu só conheço Nelton Queiroz. Eu dei o disco a ele. Eu dei o disco ao cara. E Nelson nunca cantou bulhufa e nem fez nada. E Nelton me escutou essa E história. você adorei. coloca Carlos Santa Rosa Castim? Não, eu coloco. Em que situação? Não, eu Mas acho ele o responda porque compositor mais foi importante. Expedito Baracho. Sim, foi Expedito Baracho, nascido no Jucurutu. Eu acho Carlos Castim o compositor potiguar mais importante. Por 2 motivos. Pelos belos frevos e depois. O frevo que Castim fez com Leonardo, com Babal, com Délio, não tocou no rádio, só tocava no América, rapaz. E foi do América, e foi tocando e depois ganhou as ruas de Natal. Teve alguma outra gravação fora daqui, mas foi exclusivamente um frevo de Natal e Castim, para mim, é o melhor compositor. Estou aqui na frente dele. Mas Santa Rosa, foi gravado a sua música e com alguns outros Foi a companheiros, com primeira Leonardo, gravação. fora daqui também, não foi? A primeira, esses frevos, né? Tudo isso faz parte de uma história absolutamente típica da cidade de Natal, porque na realidade tudo isso começou com os blocos, né, que eram agremiações carnavalescas, blocos de elite, que eram agremiações que juntavam moças e rapazes, né, tinham um trator com uma caçamba puxando. Tinha um curso ali na Deodoro, né? Alegoria com curso, né? E as pessoas iam para as residências. Era um movimento de durante classe o média, dia. Era né? um espetáculo. Você fez parte do Arroxo. Arroxo. Né, que eu me lembro, era você, Denis, Foi em Fábio. 74. o Arroxo criado. Mas, de qualquer maneira, esses blocos, eles até então possuíam como características de identificação
as roupas, né? E a partir do início dos anos 70, dos anos 80, mais precisamente em 80, então a gente, com uma ideia de um amigo nosso, Marcinho Dias de Oliveira, que é Nossa, hoje Marcinho, gente finíssima. Marcinho, pessoa queridíssima, né? Marcinho, ele organizou um grupo chamado A Mundiça, era um bloco, sem alegoria. E aí ele pediu para que a gente fizesse um samba, seria um samba, não é? Porque a Mundiça tinha uma batucada e seria um samba. E aí Leonardo me entregou uma letra, mas como eu tinha vindo de Salvador, e lá eu tinha assistido muito, né, Dodô e Osmar, Moraes, Caetano. Quer dizer, eu cheguei impregnado da melhor influência baiana. E aí eu decidi, né, fazer um frevo, que foi o frevo da Mundiça, Mundiçana. O que importa se você não vem. E aí essa música, ela foi a música mais tocada no Carnaval de 1980. Sem tocar. E uma música feita aqui, daqui. Exato. Sem rádio, sem nada, quase na rua, né? Na rua. E teve uma característica muito interessante. Porque até então, o Carnaval do América, ele era feito, né, por uma orquestra, e o Impacto 5 entrava no intervalo dessa orquestra. Depois, em 1981, a coisa inverteu, né? Quer dizer, o Impacto 5 passou a ser o contratado para tocar o carnaval inteiro, né, os 4 dias, e tocava principalmente as músicas que vários outros blocos, né, influenciados no bom sentido por essa iniciativa nossa, eles começaram a fazer. Aí surgiu o Baculejo, surgiu o Ressaca, né? Aí veio o Saca-Rolha. Os Meninões, né? Que é os Meninões, né, veio em depois, 82. Né? Carlos Coutinho, só para registrar aí, essa mudança da orquestra para o Impacto 5 se dá quando a marcha de carnaval cai. Sim. E entra o frevo de Caetano de Moraes e Dodô e Osmar, que vocês beberam na fonte. Então eles juntaram tudo e o Carnaval do América se transformou no Carnaval. Exatamente. Agora, sobre o que eu falei aqui, 3 registros fazer. Primeiro lugar, na música brega do Brasil, Carlos Alexandre. Rapaz, Carlos Alexandre vendeu 10 milhões de discos. Cedo, morreu né? cedo. Morreu muito cedo. O segundo registro, Carlos André. Eu hoje quebro essa mente de Mossoró. Só que Carlos André, antes de ser Carlos André, ele é o nome dele, Oséias Lopes. Foi ser diretor da Copacabana. Quando chegou na Copacabana, o diretor da Copacabana disse: você vai ser o diretor, está aqui a relação de demitidos. O primeiro era Luiz Gonzaga, o segundo era Nelson Gonçalves. Ele disse: rapaz, demitidos da gravadora? Não, da gravadora. Ele disse: se eu demitir Luiz Gonzaga, eu não entro mais em Mossoró, que é a minha cidade. Aí o cara disse: por que você não demite? Ele disse: porque ele é talentoso, mas não vende mais 100 mil discos. Ele fez: não vende porque não produzem bem. Aí ele produziu os 4 dos últimos discos de Gonzaga, cada um vendeu 100 mil discos. Então, um moçoroense foi o responsável pelo resgate de Luiz Gonzaga. Muito boa essa história. E o forró, o craque do forró do Rio Grande do Norte, além de Alino Julião, chama-se Severino Ramos, nascido em Caicó, registrado em Campina Grande, o terceiro maior compositor gravado por Jacques do Pandeiro e que fez Ovo de Codorna, que jogou Luiz Eu quero ovo de codorna para comer. Botou Luiz Gonzaga no mercado. E tem mais de 400 músicas. Diz que era chato, mas foi um compositor extraordinário. E a gente descobriu ele, que era de Caicó, porque ele fez uma música, Caicó está no mapa do Brasil. Ele, mesmo tendo morando só 9 anos, fez uma música em homenagem à cidade dele, gravada por Ari Lobo. Zé, e o que é que tem a ver música com futebol? Rapaz, na música brasileira tem tudo. Tem tudo. É? A gente quer saber aqui. O primeiro registro foi o choro 1-0 de Pixinguinha, quando o Brasil ganhou o Sul-Americano de 1900 e pouco, bota força. Aí depois tem o Wilson Batista, que fez 4 sambas em homenagem ao Flamengo, a coisa mais linda do mundo. Flamengo, né, Zé? Flamengo. Os próprios hinos, né, do Lamartine Babo. Que fez para todos os times do Rio, quase todos, né? E é bom citar o Wilson Batista, que ele fez um samba que diz assim:
Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O nosso time tem Rubens, Dequinha e Pavão. Dequinha daqui do Natal. Dequinha do daqui Mossoró. Rio Grande do Norte, Aí exato. Craque de bola. Você teve Chico Buarque num encontro fantástico com Ciro Monteiro. A filha de Chico nasceu, Ciro deu uma camisa do Flamengo a ele. Aí Chico respondeu. E Chico Fluminense, né? Chico respondeu dizendo que tirasse o verde e preto e botasse o verde e grená. É um choro belíssimo que Ciro Monteiro gravou. Você tem na despedida de Pelé do Cosmo, Caetano fez. Pelé disse love, love, love. Moraes eu ia falar e por exatamente último sobre o Skank, isso. né? Exato. O Skank fez go. E o jingle de 70, que foi um jingle e virou a música 90 milhões. Era um jingle que virou a música, né? Que a gente cantou muito essa música. A música e o futebol sempre estão muito juntos. Agora, presta atenção. A música brasileira que se pratica hoje no Brasil. Eu vou dar um exemplo aqui, Val. Chico César, em 2013, lançou um disco chamado Francisco, Forró e Frevo. No disco, que é excelente, ele grava uma música, Deus Me Proteja. Chama Dominguinhos para cantar com ele, eu fiquei maravilhado. Aí não toca na rádio. Aí o Big Brother abre esse penúltimo e Juliette, na piscina, canta. Deus me proteja de mim. Virou sucesso. Não, resgatou Chico César. Rapaz. Pois é, mas o mundo mudou, né? O mundo digital, o mundo tecnológico, né? O mundo do 5G. Esse povo está no mundo tecnológico, mas a pressão da música, por exemplo, sertaneja hoje, é muito violenta. É violenta, mas você também tem youtubers, por exemplo, com música, não sei a qualidade, que ele, independente das grandes empresas e da mídia, ele se transforma em grandes fenômenos. Eu acho a música que se pratica no Brasil hoje muito ruim. Eu abro uma exceção para uma compositora de primeira, que foi Marília Mendonça, acima da média, e eu regozijo os 50 anos de Chitãozinho Chororó, que abriu as portas para uma música sertaneja mais bem elaborada. O resto, eu acho que todo mundo canta muito igual, e as letras muito Você pobres. concorda, Santa Rosa, com esse novo tempo dessa nova música brasileira? Tem tendência a melhorar, ou ela... Melhorar que eu estou dizendo o seguinte, porque a gente também tem uma certa idade, tem um certo saudosismo, né? Dos nossos poetas, dos nossos ídolos, dos nossos cantores e cantoras. E essa outra geração que está aqui, você pega um jovem desse, ele está cantando outro tipo de música. Eu digo porque lá em casa eu gosto de... Todo mundo sabe que eu gosto de cozinhar, de beber, e reúno muita gente, boto as músicas, e o pessoal mais novo fica pedindo para tirar. Eles vão, bote fulano, bote ciclano, você acha que tem assim... Porque, na realidade, hoje se criou esse estereótipo, né, de músicas que fazem sucesso, são músicas populares. E essas músicas populares, na realidade... Não dura um ano. Exato, não dura um ano. Hoje eu vejo, por exemplo, com muita alegria, assim, hoje voltando, né, à forma, por exemplo, o Chico com a música Que Tal um Samba. Não sei se você eu já ouvi. Sabe, Chico... E ele vem pro teatro, o teatro já está lotado. Pois é. Aí vamos lá. Gilberto Gil está na Europa com a família, lotado. Tudo com 80 anos. Milton Nascimento, lotado. Djavan lança No Mundo de Paz, uma música belíssima. Caetano Veloso, no Brasil, lotado. Chico César, Geraldo Azevedo, lotado. Então, existe o espaço da música. Eu concordo com isso que o Rob disse, que o jovem tem acesso a outra história. Agora, que... os grandes artistas brasileiros ainda sobrevivem. Sobrevivem. E não só os artistas mais renomados, né, Zé? Mas, por exemplo, a gente vê pessoas ainda jovens, como, por exemplo, o Jorge Vecilo, né, que, inclusive, continua produzindo e produz músicas belíssimas, né? Jorge Vecilo. Aí a gente vai para a parte feminina, você ainda vê Tereza Cristina, você vê uma série de outros cantores, músicos, compositores, e a gente vê que a música brasileira, agora, ela tem salvação, sim. Né? Agora, ela tem salvação. Um detalhe, vamos com calma. Quem revolucionou na música brasileira, quem mexeu nas estruturas, Mamonas Assassinas, morreram. Tragicamente. Cássia Eller morreu. Tragicamente. Renato Russo morreu. Cazuza morreu. O menino do Chorão, sim, Chorão lá do... morreu. E o maior de todos,
Chico Sainz morreu. Marília Mendonça, que mexeu na estrutura do sertanejo, morreu. Então, é um fenômeno, É igual aos grandes frevos de Pernambuco falarem em saudade. Uma festa tão grande como o frevo, saudade, voltei, Recife, de fazer a saudade chorar. que me trouxe pelo braço. Então, as palavras de tristeza são hegemônicas. É uma coisa, é um fato, como os grandes caras que mexeram com a estrutura da música do Brasil, morreram. Isso é perigoso. Isso não é bom, não. Mas vai ver. Muita gente vê. Mas você vê, Fauber, está rapidamente falando, que mesmo apesar de todas essas perdas, né, entre aspas, mas a música ainda surpreende. A música brasileira, pela criatividade, pelo menos no rock, nós vamos ver. Essa Isa é boa demais, morou na Vila Naval. É uma cantora extraordinária. Você está entendendo? Empolgou Angola agora. Eu fiquei emocionado. Exato. Aí você vê. Ludmilla é uma grande cantora. Anitta é uma personalidade muito forte. Anitta é genial. Ganhar o mercado americano como ela ganhou não é fácil, não. Mundial, né? Pode até ser questionável a música dela, mas ela tem talento. Você tem o Jota Quest, né, com o Rogério Flauzino. Você tem o irmão dele também, que é um grande compositor. O problema, Bob, é o mercado ter absorvido o sertanejo da forma que absorveu, como absorveu o axé. Mas isso é um processo de mudança constante, é um processo de mudança, mas que eu me surpreendo de forma acelerada. João Bosco e João Bosco Aldiban, que morreu agora, hein? A orquestra de Ouro Preto, meu amigo. João Bosco revitalizando os grandes sucessos dele, Incompatibilidade de Gênios, Mestre Sala dos Mares, é uma coisa... eu não vou falar de política não, que o mundo está muito chato. Agora, num país... Não, mas a gente pode fazer outro programa. Não, eu sei. A gente fazer outro programa, falar sobre política. Que o Brasil está intolerante, agora, provocado por um governo extremado. Exatamente. A intolerância do governo Bolsonaro, a morte de João Gilberto, o pai da Bossa Nova. Não tem empatia por absolutamente nada. A morte de Moraes Moreira, não houve uma nota. A morte de Aldir Blanc não teve uma nota. A morte de Beto Carvalho não teve uma... Rapaz, são figuras exponenciais. Ele não tem nada a ver com isso. Nada, ele não gosta, ele não gosta. Aí você ele nega música, ciência, teatro, poesia, porque ele nunca leu nada. Ele nunca leu nada. Ele disse que o livro de cabeceira, que eu não sei nem se ele leu todo, era em homenagem a Ustra, o maior torturador do Brasil, que colocava rato na vagina das pessoas com 18, 19 anos de idade. Um país o ídolo dele. Um país que perde João Gilberto era para passar 30 dias. O cara mudou a história da música, rapaz. Um país sem cultura é um país sem identidade. É verdade. Certo? Então, quando a gente vê uma pessoa como o Bolsonaro entregando um ministério, primeiro ele transformou o ministério em secretaria, tirando a importância da cultura para o Brasil. Então, assim, a gente vê que ele é uma pessoa que não tem a menor sensibilidade, ele é a própria morte em si, de tudo que de todos os valores bons que a gente tem, que a gente professa. Eu vou aqui botar um pouquinho, a gente nunca perdeu a esperança, nem vai perder. Nós três aqui, nosso time. Eu vou aqui chamar Miguelito, meu neto. Vem cá, Miguelito. Ele gosta de futebol. Ele gosta de futebol. Se ele não disser que Cristiano Ronaldo é craque, ele já tem meu apoio. Não, meu amigo, tenha calma. Você tem que respeitar a opinião do Não, cara. mas se disser que é craque... Primeiro olha o manto aqui. Ele tá com o manto, né? Fez uma partida linda. O último jogo do Flamengo foi fantástico. Com o treinador brasileiro. Miguelito, quais são os melhores jogadores do Brasil, assim, que você acha? Vini Júnior e Neymar. Não, Vini Júnior. Toma aqui 5. Muito bem. Agora, a sua opinião sobre Cristiano Ronaldo como craque, como fazedor de gol, não, como craque. Ele ou Messi, quem é melhor? Messi. Então, pô, pode se sentar, eu vou dar R$100 a você. Porque... Mas ele gosta também de Cristiano Ronaldo. Agora, Zé, como você quer artilheiro, que Cristiano Ronaldo não é craque? Craque não, que dá o drible, que desmoraliza não. Que dá o drible e desmoraliza como Vinícius Júnior, como Neymar e como Messi Miguelito, não. você quer ainda dar alguma opinião sobre isso? Não. Agora, Miguelito, uma pergunta para você me conquistar. Você falou de Vinícius Júnior, de Neymar, que Cristiano Ronaldo está falando. Quem jogou mais bola? Ronaldinho, Gaúcho ou Messi?
Vá se sentar, tem mais 100. Tem mais 100. Agora Zé Dias fica. Zé Dias aqui agora. O menino gosta de Cristiano Ronaldo. Ele impediu o menino de dizer. Não, ele disse. Induzindo o menino, não é possível. Ele é um grande Quando ele passa fazedor. muito tempo sem conversar comigo, ele fica deixando. Agora, só para encerrar, Miguelito. Cristiano Ronaldo, na frente de Ronaldo Fenômeno, de Romário, Ronaldinho. de Marco Van Basten, não era centroavante. Ele não pegaria o banco desses craques da camisa 9. Nem você pegava a categoria de técnico, porque qualquer técnico botava ele lá no meio. No lugar de Romário e de Ronaldo, botava. Agora, que é um robô, é um cara que faz muito gol, é inegável. Agora, dá o drible para desmoralizar como Ronaldo, o Fenômeno, Ronaldo, são o estilos Gaúcho, diferentes, né? e Romário não. Romário na área foi brincadeira. E Adriano, do Flamengo, foi um centroavante fantástico. Fantástico. Adriano foi. Então, beleza. Obrigado, Miguelitão. Miguelitão, você me conquistou, lhe conheci hoje. Só em você dizer que Ronaldinho Gaúcho jogou mais do que Messi, já me conquistou. Mas Você olha, entende, viu, Miguelito? já faz uma hora, meu amigo Cleves. Agora, Messi, Então, Messi, nós temos tempo ainda. Messi é extraordinário. Agora, Ronaldinho Gaúcho no Barcelona e na Inter foi um bruxo. Sim. Tanto é a reverência de Maradona por ele que foi fantástico. Me diga uma coisa, Zé, e você se lembra, a gente era muito pequenininho. Eu me lembro indo ali pro Juvenal Lamartine, papai me levava, daquele meio campo talentoso, com Pedrinho Valdomiro. Pedrinho e Valdomiro, e depois Vasconcelos arrumaram uma vaga e botaram o Vasconcelos. Eu me lembro de Miro Cara de Jaca, porra. Paduacano de Anchieta. E Bastos no gol. Baixo ou Eliezer. Agora, Zé, você que- conheceu de perto Marinho Chagas. Um fenômeno que se prejudicou. Marinho Ele só se prejudicou. Mas como jogador. Ivaldi, eu me encontrei com o capitão Carlos Alberto Torres, levado por Cid Montenegro. Eu fui ao Arena das Dunas uma vez, ver Flamengo e Fluminense. Saí no primeiro tempo, não aguento mais de ver o futebol que se pratica hoje, torcida violenta. Aí eu fui ver. Aí Cid Montenegro pegou, Zé Dias, Carlos Alberto tá ali. Aí, olha, o capitão do Tris, eu não ia falar. Aí ele olhou assim pra mim, apertou a mão, eu disse, capitão, você sabia que saiu agora a causa-morte de Djalma Santos? Ele foi, me diga o que foi. E eu disse, um jornal inglês disse que Cafu foi melhor do que você, Leandro do Flamengo e Djalma Santos. Ele começou a rir. É uma figura Eu transfiro isso para Roberto Carlos. Rapaz, Marinho Chagas, Júnior, Marcelo do Real Madrid e Serginho, que foi do São Paulo e jogou na Inter, no Milan, jogaram muito mais bola. Eu sou do tempo do craque. O craque que decide o jogo. Hoje joga linha de 3, linha de 5, linha de 4. Isso pra mim não interessa. Interessa quem dá o drible e deixa o cara caído no chão. E aí, Santa Rosa, me diga uma coisa, quem é melhor aqui no Rio Grande do Norte, historicamente, o ABC ou o América? Não, eu acho que isso aí é uma coisa. Se você for me perguntar, eu vou dizer, é o América, sem sombra de dúvida. Entendeu? Mas você acredita mesmo nisso? Mas, veja bem, uma coisa sou eu acreditar, é a minha opinião, a outra é a realidade. De torcedor, né? Que Quer tem dizer, amor, tem emoção. O é. América veja é um bem, grande o time. que- o que O América é um acontece? time. Está passando um momento difícil, eu mas me é um grande lembro, time. eu me lembro, eu uma vez escrevi um artigo sobre o América, na época eu era diretor de futebol do América. E aí recebo um comentário do meu querido amigo Augustão, né? Que Augusto sempre esteve envido com a ABC, um grande ABCdista, uma grande figura. Filho do Cara que eu ex-diretor adoro. da Augusto, é procurador, rapaz? Procurador, meu amigo, Gente- João Carmen. Gente boa demais. Né? Filho do doutor Assênio Exatamente. Azevedo, né? Professor Saudoso- Arnaldo Augusto Azevedo. Arnaldo Assênio. De Azevedo. Vivia lá em casa, Azevedo. era amigo de Marquinhos, meu irmão, estudavam juntos. Exato. Saudosa memória, mamãe adorava ele. Né? E Augusto dizia, escreveu um artigo em resposta ao que eu escrevi, dizendo assim, rebaixamento ou morte. Né? E eu depois contra-argumentei, dizendo a ele o seguinte, eu digo, rapaz, a gente tem que pensar no futebol grande. Né? A gente tem que se nivelar por cima e não por baixo. Porque o ABC não é para estar na Série C, nem o América na Série D. Né? Porque o grande problema é exatamente essa
falta de planejamento que ocorre com os times daqui. Nós temos uma situação, uma estrutura, um contexto econômico completamente diferente do que nós temos no Ceará, em João Pessoa agora, na Paraíba, porque você veja que hoje o futebol ele não sobrevive sem recursos econômicos, porque Sem você uma não tem estrutura nem sequer organizada, né? condições de investir nas bases. Você vai oferecer o que para uma criança, para um jovem que chega sem ter o que comer em casa? Né? Então você tem que dar um mínimo a ele, você tem que dar condições de alimento, você tem que dar condições também de estudo para a criança. Quer dizer, é a formação dos craques. E o Brasil hoje, essa nova geração que está surgindo aí, é uma geração absolutamente promissora. Né? O que mostra exatamente o quê? Que hoje eu me encontrei com uma promessa do Palmeiras, né? Que é Veiga, é? Endrick. Esse é um craque. É um craque. Eu me encontrei com ele num... Aonde? Rapaz, eu me encontrei com ele num restaurante, no Barbacoa, lá em São Paulo. Rapaz... E ele foi atencioso, Santa Rosa? Hein? Foi atencioso? Total. Porque esses caras ficam famosos, aí fica besta, não conhece ninguém. Não é isso, não. Eles estão treinados, inclusive, para isso. Mas Valber, uma coisa que me chamou a atenção era o seguinte: o pai, a mãe de Endrick, pessoas maravilhosas. Inclusive, o pai dele, eu vou mostrar uma fotografia dele aqui. O pai dele parece com o Zé Roberto. O pai dele foi, a ASG foi um servidor do Palmeiras. E ele era um zelador do Palmeiras. Certo, mas diga, eu quero saber a mesa, E um aí papo. a mesa, resultado. Porque esse menino Aí é tava lá gênio. ele com a namorada, uma namorada bem bonitinha. Né? Bem bonitinha Bem pra ele, bonitinha claro. já. Ele, a namorada, o pai, a mãe, gente boa. E no mínimo uns 6 empresários. Fogo. No mínimo uns 6 Robert empresários. Júnior. Vai passar muito tempo aqui Eu no olhei Brasil, assim, não. Eu digo, rapaz... Não passa nada. Ele passa porque assim, o contrato dele hoje, a gente teve conversando, ele vai ficar até mais ou menos os 17 anos, mais 2 anos ou 3 jogando pelo Palmeiras. Mas depois ele já tem... É isso que eu estou dizendo, ó, destino 17 Ô, anos. Valber, Vai embora já- por essas organizações que você fala. São Exatamente. estruturas financeiras poderosas. Já que você tocou em produzindo bom futebol, Já que inclusive. você tocou em Exatamente. futebol, olha, a Copa do Brasil, que foi encerrada a classificação ontem. Flamengo, favoritíssimo, aí chegando junto, Fluminense, Corinthians e São Paulo, com times bons. E Palmeiras mas medianos. também, né? Palmeiras caiu ontem pro São Paulo nos pênaltis. Foi, Ah, caiu antes no da Copa do Brasil, tá Pronto, certo, três. né, Alberto? Aí aqui, 4 equipes medianas. Fortaleza, um excelente trabalho desde a época, é bom que se frisa aqui, de Ferdinando Teixeira no Fortaleza. Nosso grande Fernando Teixeira. Aí chegou Rogério Ceni, Ferdinando. aí deu uma mexida geral. Mas Ferdinando foi considerado o melhor treinador do Fortaleza durante muitos anos. O Atlético Paranaense, com a Arena da Baixada, um timaço. Olha, eu tô com inveja de Caixinha. Bota assim, Caixinha. Aí, pronto, ó. É inveja, além dos disso, você me invejou com o Edson. Esse menino vai ser o craque, maior, vai ser o o craque. maior, espetacular. Aí você vê, Atlético Goianiense, bem estruturado, e outro time, o América Mineiro com Wagner Mancini. Então, e uma superioridade, é bom que de treinadores brasileiros. Inventaram esse negócio de treinador português. Rapaz, Portugal só foi 2 vezes estrela no mundo. Em 66, com Eusébio, mas o treinador era Otto Glória, brasileiro. E em 90 e pouco, com Filipão, Cristiano Ronaldo, O surgindo. Glória era brasileiro. Brasileiro, treinador Mas não da- E aquele treinador famoso no Brasil que era português? Tinha um aqui em São Paulo. Não era Otto Glória, não? Não, me lembro não. Otto Glória foi treinador da Portuguesa, foi treinador de Portugal em 66. E o outro foi Filipão, que foi vice-campeão da Copa Europeia com Cristiano Ronaldo em campo. Né? Então, a hegemonia de Portugal foi com o treinador brasileiro. Zé Dias, nem você consegue destruir Jesus. Não, Você quer destruir Jesus, você não consegue. não consigo destruir Jorge Jesus. Agora eu acho ele um treinador sem título que precisou do Flamengo. Ele precisou do O Flamengo ele teve 5, olha lá. o timaço do Flamengo, ele chegou e ajustou as coisas. Saiu pro Benfica, não fez nada. Tá no Fenerbahçe, não vai fazer nada. O Flamengo, quando perdeu o Jorge Jesus, perdeu 2 jogadores.
Gerson e Rodrigo Fábio. Se desestruturou. E foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni, botaram o Rogério para fora. Foi campeão, não sei o que, com o Abel, botaram o Abel para fora. Então, o Flamengo ficou com um trauma de Jorge Jesus, que agora com Dorival Júnior, esse último jogo, o Flamengo tá bem. deu um show Exato. com Arrascaeta e Everton Ribeiro Agora, comandando nós o jogo. tá Olha muito aqui, boa a conversa. O pai dele, como é Eu tô com parecido- inveja de você, cara. Carlos, tem que botar na parecido- frente da câmera, ó. Olha aí, É pra- Mas eu tô mostrando aqui É. porque ele é muito parecido com o Zé Roberto, o pai Roberto, de... jogador. Não, meu rapaz, a gente teve Pelé, depois tivemos Zico, depois tivemos Ronaldo, Romário, Ronaldo, Rivaldo, tivemos Neymar, Vinícius Júnior e agora esse menino. É. Aqui não falta jogador. E por isso eu vou Exatamente. afirmar Falta talento, aqui. O Brasil é um dos 3 favoritos a ganhar o título da Copa do Mundo. Ganhar é outra questão. É. Agora, que disputa o título, disputa, porque o time do Brasil, individualmente, é muito bom. Os jogadores só jogam em time bom, rapaz. E tudo lá. Agora, Tudo olha, lá. Agora é preciso mudar a cultura, porque na realidade o que é que acontece hoje? Olhe, observe como esses jogadores jogam nos clubes a que pertencem, nos clubes europeus, e vejam como eles jogam na seleção brasileira. Entendeu? É uma forma, eles jogam de sapato Certo. alto. Agora, Castilho, me diga qual foi o time que jogou aberto de igual para igual com o Brasil. Me diga um. Um time que jogou fora a Itália de Joga, 82. tem Rapaz, a Holanda que eu me lembro. A Holanda marcou a história da humanidade, né? os caras vão falar da Alemanha aqui, mas nem tudo da bem. Alemanha. Olha, eu quero agradecer a Exato. vocês aqui, o programa, um papo maravilhoso, esse programa foi excelente. Nós temos que encerrar por causa do limite da hora, mas vamos voltar a fazer outras aqui. Podia chamar Napoleão Sim, para vir bater um papo sobre com os certeza. velhos E o que tem que festivais. ter aqui é Miguelito para dar opinião sobre Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Miguelito. Messi. Só cá, craque. Miguelito. Miguelito Só primeiro. craque. Miguel tem que participar do evento para falar de coisa boa e não dizer que Cristiano Ronaldo é um craque, é um grande artilheiro. Craque é outra história. Aí eu quero agradecer aqui a participação de Zé Dias, de Carlos Santa Rosa Castim, e dizer que esse programa foi maravilhoso. Nós vamos voltar a conversar sobre música, sobre futebol, e depois vamos conversar também sobre algumas histórias políticas. E vamos Quando eu dedicar. chamar Carlos Eduardo aqui, que eu disse a ele que a gente ia bater um papo, eu vou lhe chamar também para ficar nós dois aqui trocando E ideias. vamos dedicar esse programa de hoje a um grande amigo nosso que se foi, que foi Geraldo Assunção, nosso querido Jereba. Nosso querido Jereba. Um beijo para Beijo, Jereba, onde exato. ele estiver. Um abraço e muito obrigado por mais um Ponto de Encontro. Obrigado. Até logo.